tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar para vocês a segunda etapa do Desafio Sobelli, certo? E para fazer para vocês uma resenha de algum produto da Sobelli. Mas eu, Samara, não consegui escolher apenas um produto da Sobelli, porque eu gosto de muitos produtos da Sobelli e utilizo muitos produtos. Então, eu tive a ideia de fazer para vocês o top 4 dos produtos Sobelli. Eu vou apresentar aqui para vocês 4 produtinhos que eu utilizo, que eu gosto muito, e vou dar dicas de utilização, como eu aplico no meu dia a dia de extensionista de cílios, certo? O quarto item da lista que eu escolhi para falar para vocês é o pincel para limpeza, certo? Ele é ótimo para a higienização dos cílios, quando é o procedimento inicial de extensão e principalmente na manutenção, porque às vezes a cliente utilizou maquiagem, vem do serviço direto para o estúdio para fazer a manutenção, então ele facilita muito a limpeza dos cílios. Eu utilizo a solução de limpeza, a espuma de limpeza e consigo abranger uma grande área, não só dos cílios, como também toda essa região para eu efetuar toda a limpeza para facilitar o processo e garantir uma boa retenção, certo? E também ele pode ser higienizado sem problema algum, com detergente específico. O item 3 da minha lista é este produtinho aqui maravilhoso, o primer da Macy, certo? Ele é bem bacana porque ele é indicado para garantir uma melhor aderência da cola, certo? A gente sabe que as clientes amam a durabilidade da extensão de cílios, certo? Então, quanto mais tempo os cílios permanecer sem a necessidade de manutenção, elas amam. Então, esse primer, ele tem essa função de melhorar essa aderência da cola. Quando eu utilizo o primer também, por exemplo, a cliente veio fazer para manutenção e a necessidade de fazer a troca dos fios. Antigamente eu realizava a troca dos fios no dia e realizava uma nova aplicação no dia seguinte, por conta dos resíduos do adesivo. Hoje eu já não faço mais isso por conta desse produtinho maravilhoso. Então eu faço a remoção com o removedor da Sobelli também, e aí faço todo o processo de higienização e faço a aplicação do primer. Assim, ele vai remover todos os vestígios de adesivo e principalmente garantir uma boa aderência da cola. O item 2 da minha lista, eu incluí 2 tipos de fios que eu gosto muito. Um é o Elipse e o outro é o Autofan. Primeiro eu vou falar para vocês dos fios Elipse da Sobelli, certo? O porquê eu gosto desses fios esses fios Elipse? Porque ele é bem macio, bem confortável e também ele é super natural. Então, as minhas clientes adoram essa naturalidade dele. A sua composição é de PBT, é um material que facilita a aderência do adesivo comparado com outros materiais, como o nylon, por exemplo, que acaba sendo um pouco mais sintético. E ele é mate, ele não é brilhante, então ele fica bem natural e as clientes adoram por essa questão, certo? Da naturalidade do olhar. É uma extensão que sempre fica na dúvida, será que é os cílios da cliente ou será que é uma extensão, certo? Então, esse fio é o queridinho das minhas clientes. E é bem bacana porque ele tem uma grande variedade com relação às espessuras, tem desde 0,15 mm até 0,25 mm. Com relação à curvatura, eu consigo trabalhar desde a curvatura C, curvatura D, curvatura CC. E com relação aos tamanhos, possui as caixinhas individuais, onde eu tenho 16 fileiras de um só tamanho, que pode ser o tamanho inteiro, tamanho 7, inteiro, tamanho 8, até o tamanho 14. Ou também tem a opção de mix, onde eu tenho uma caixinha com 16 fileiras, que pode variar desde o tamanho 8 mm até o tamanho 11, ou desde o tamanho 11 até o tamanho 14. Então, a Sobelli é muito bacana nessa parte dos fios também, por essa enorme variedade, que apresenta para nós, né, extensionistas, a possibilidade de deixar as clientes com o olhar ainda mais bonito. Aí o outro fio que eu gosto também, que tem uma caixa linda também, é o Easy Fans, certo? Ele é um fio próprio para montagem de fãs. Fãs são os LEDs, quando eu faço
a extensão de cílios com volume, eu utilizo mais de um fio, tem que montar os fanzinhos, né, que é os fiozinhos abertinhos. Fãs e leque é a mesma coisa, certo? Ele também é confeccionado, né, seu material de confecção é PBT, também é na cor mate. E qual o diferencial desse fio, né? Porque ele é um fio inteligente, no qual a sua base possui uma ligação entre os fios. Então, quando eu retiro ele do chicote para fazer a montagem do fã ou do leque, ele é um pouquinho mais fácil, por ter essa junção na base deles. Então é um tufinho? Não, gente, não é tufinho, certo? Isso é uma tecnologia inteligente que tem essa junção na base. Então quando eu pressiono ele na base para ele fazer a abertura do leque, ele não se desfaz, não desmancha. Ao contrário dos outros fios, que também é utilizado para volume, que eu preciso montar o leque e ficar pressionando com a pinça para não ter perigo de soltar. Certo? E ele é bem legal para quem está começando agora nesse universo do volume russo e tem ainda um pouquinho de dificuldade para a montagem dos fãs. Então, eu super indico ele e gosto muito também. Eu fiz uma demonstração do que vem a ser esses leques e o que é o fio clássico. Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o fio elipse, o clássico, como se tivesse colado um a um na cliente. E aqui eu tenho uma representação dos fãs, ou leque. Certo? Então a sua base ela já é bem juntinha, o que facilita na montagem, certo? Aqui eu tenho um fãzinho mais abertinho e um fãzinho mais fechado, certo? E chegamos ao top 1 da minha lista, certo? Adesivo. A Sobelli já tem uma grande variedade de adesivos de qualidade, que garante uma boa retenção para nós extensionistas de cílios, certo? Mas agora ela nos surpreendeu com o lançamento dos seus adesivos, com sua marca própria, certo? E esses dois são os meus queridinhos. E aí assim, qual o diferencial desse adesivo? Ele tem uma tecnologia nanolátil com cianocrilato B+, que ele tem a finalidade de garantir uma melhor retenção e adequação de temperatura durante o processo de extensão de cílios, certo? E também, o que é mais bacana, o que as minhas clientes gostaram bastante, que ele não tem um odor, né, forte e também um baixo índice de reação alérgica. Então ele está sendo super aprovado, tanto por mim como as clientes. Quando eu comecei a utilizar esse adesivo, logo de cara elas já perceberam que eu estava usando um adesivo diferente, porque não tinha incômodo nenhum, não tinha aquele cheirinho um pouco mais forte do adesivo, então elas foram as primeiras a aprovar esse adesivo. E é lógico que eu também, né? Então, qual a diferença desses dois, certo? O Powerful, ele tem uma secagem mais rápida, o que ajuda na otimização do tempo, certo? Esse mesmo, ele tá fechadinho ainda, tá vendo? Não abri ele ainda, vem nessa packzinha, certo? O tempo de secagem dele é de 0,5 segundos. Então, é para quem tem uma mãozinha mais rápida, uma facilidade a mais no procedimento, que pode estar utilizando ele, certo? A umidade ideal para aplicação é de 35% a 65% e o período de fixação é de até 6 semanas de retenção dos cílios colados, certo? E a temperatura indicada para aplicação é de 19 a 27 graus, certo? E aí eu tenho a outra versão, que é o Hero. Tem a mesma funcionalidade do Powerful, né? A secagem dele rápida, facilita o processo, mas o diferencial do outro, o tempo de secagem dele é de 1 segundo, então é para quem assim não é tão rápida, mas também leva 1 segundo mais ou menos para a colagem do fio, certo? A umidade também muda um pouquinho, ele funciona de 40% a 60% e a temperatura também de 19 a 29 graus. Então isso foi o bacana desse desenvolvimento da Sobelli, essa possibilidade de tempo, eu posso trabalhar com 0,5 segundos ou com 1 segundos e essa variação de temperatura e umidade. Nós, extensionistas de cílios, sabemos o quão é importante esse controle de umidade. Então, como a gente faz esse controle de umidade, certo? Através desse equipamento. Então, eu consigo verificar a umidade do meu ambiente e a temperatura. Eu, Samara, aqui no meu estúdio, não tenho ar-condicionado. A louca, né? E como que você trabalha com extensão de cílios sem ar-condicionado? Tendo o conhecimento necessário para que eu possa utilizar o adesivo correto de acordo com o meu ambiente. Então, por isso que eu trabalho com
com as duas opções de adesivo. Assim, mesmo sem eu ter ar-condicionado, eu consigo trabalhar, atender a minha cliente e garantir uma boa retenção dos cílios dela, certo? E aí, assim, desde o começo, eu sempre utilizo adesivo da Sobelli também, por essa questão super importante. Então, o registro da Anvisa, que é uma garantia que eu tenho, que eu trabalho com produto de qualidade. Então, ó, essa cola eu ainda nem abri, tá com um lacrezinho, certo? Essa já está aberta, então já rompi o lacrezinho, mas é alguma garantia que nós temos de qualidade. E aí, assim, uma dica extra e mais um produtinho, que eu considero ele também parceirinho. Nós, extensionistas de cílios, né, precisamos fazer aquele truquezinho de agitar o adesivo antes da aplicação, para que os componentes químicos aqui se misturam, certo? E antes eu vivia com o dedo sujo de colinha, certo? E aí, a Sobelli, né, como nada mais, nada menos, apresenta para nós essa tampinha, que ela faz essa função de desentupir, né, o adesivo, e ainda de quebra eu consigo utilizar ela para fazer esse movimento sem sujar meu dedinho. Sobelli é demais, né? Então, acabou esse problema de bico de cola entupida, hein, meninas? Se vocês não conheciam essa tampinha que desobstrui o biquinho da cola, vocês não sabem o que estão perdendo. Corre lá no site da Sobelli, que vem um pacotinho com as unidades e você vai utilizando, certo? Então, meu top 1 da minha lista, os adesivos da Sobelli, certo? Então é isso, gente. Finaliza aqui a segunda etapa do desafio, certo? No qual eu tinha que apresentar para vocês numa resenha de um único produto e eu trouxe para vocês top 4. Os 4 itens que eu utilizo no momento e não troco eles por nada, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Você que é extensionista de cílios, está com dificuldade em qual adesivo comprar, em qual fio comprar, não perca mais tempo. Entre no site da Sobelli e adquira logo seus produtos, certo? Um beijo e será um prazer estar aqui apresentando para vocês também a terceira etapa do desafio, certo?